Este vídeo tem como objetivo apresentar uma análise histórica do contexto mundial na época em que o texto bíblico de João 14 foi escrito. Vamos explorar o cenário político, social e espiritual do Império Romano. Um tempo de imenso poder, mas também de profunda decadência. É nesse ambiente, sob o domínio desse império, que ecoa a declaração de Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nosso próximo avanço romano foi um monumental projeto de engenharia ao nível do chão. Ordinário e revolucionário sistema das estradas romanas. Antes dos romanos, as pessoas usavam simples trilhas. Mas os romanos queriam marchar com seus exércitos ao longo de seu império sem ser limitados pelo seu ambiente. Sabiam que um sistema de estradas confiável e bem construído seria bom para o comércio e para os seus militares. A construção de estradas começou com força total. Existem mais de 400 mil quilômetros de estradas romanas conhecidas. Há provavelmente ainda mais que nós simplesmente não conhecemos. Isso é mais do que a distância até a Lua. Nenhuma civilização construiu em tal escala antes. 372 grandes estradas ligavam as 113 províncias do Império. Naquela época, o ditado "todas as estradas levam a Roma" não era só um ditado, era verdade literal. Numa estrada recém-construída, uma legião romana podia marchar cerca de 20 milhas por dia. A milha em si é uma invenção romana. Foi criada para medir 1000 passos do exército. As estradas eram vitais para mensageiros a cavalo também. Nas estradas mais importantes havia casas que eram postos. Os mensageiros podiam trocar de cavalos lá e percorrer 3 vezes a distância. Eram quase 100 quilômetros por dia. Os romanos criaram suas estradas com precisão e técnicas incrivelmente modernas. O que é espantoso nas estradas romanas é a sua construção. É o que torna essas estradas incríveis feitos de engenharia. E eram construídas para durar. Havia pedras grandes na base, cobertas com pedras menores e cascalho comprimido em cima. As estradas são famosas por serem retas porque é o modo mais eficiente para chegar ao seu destino. Mas estradas retas também eram um sinal do poder romano. Eles a construíam retas porque podiam, não importava os obstáculos. E boa parte da imensa rede ainda pode ser vista hoje. A engenhosidade de seu projeto e a quantidade de quilômetros que cobriam significam que o sistema romano de estradas precisa ter o seu lugar no top 10 dos romanos. As estradas eram a cola que unia o Império Romano e ainda ligam cidades e povoados hoje. A construção romana mudou o mundo. Estes são os grandes destaques de Roma. Os mais incríveis feitos da engenharia romana. A seguir em nossa lista está um avanço da engenharia que revolucionou a construção no mundo antigo. E milhares de anos depois, nossa engenharia moderna depende dele. O concreto. Concreto. Os romanos inventaram o concreto 2000 anos atrás. Achamos que o concreto é uma descoberta moderna, mas na verdade é uma reinvenção, uma redescoberta. O Panteão no meio de Roma. Um dos prédios mais impressionantes já construídos. Tem 2000 anos de idade e continua intacto. E sua imensa cúpula foi feita inteiramente de concreto reforçado. O Panteão foi construído como um templo para honrar todos os deuses romanos. Tem a maior cúpula de concreto reforçado do mundo. O fato de ainda estar de pé hoje é apenas um testemunho da incrível e fantástica engenharia dos antigos romanos. A vantagem do concreto é que pode ser vertido e moldado em blocos de qualquer formato. Os romanos podiam fazer arcos, abóbadas e cúpulas. Era uma revolução arquitetônica. E o Panteão é o auge da construção romana em concreto.
A cúpula do Panteão é um exemplo fantástico de como os romanos eram bons em construir com concreto. Tem 43 metros de diâmetro, sem nenhuma coluna para sustentar a cúpula. É 50% maior que a cúpula do Capitólio em Washington. Também aqui se realizavam grandes banquetes e orgias imperiais por detrás destas paredes. Roma era uma sociedade onde o excesso e o prazer faziam parte da cultura da elite. O imperador e os senadores participavam nestes enormes banquetes. O vinho corria como água. A comida incluía pratos exóticos trazidos de muitas partes do Império Romano. E os banquetes tornavam-se, em muitos casos, grandes orgias, especialmente quando patrocinados por um imperador com conhecidos excessos. Em muitas ocasiões, os gladiadores não eram apenas utilizados para lutar na arena, eram também forçados a participar nestas orgias como parte do espetáculo. Eram também utilizados como escravos, prostitutas e até membros da elite, que reclamavam as prostitutas ou os gladiadores como troféus para si próprios. De fato, há inscrições romanas e mosaicos que ainda hoje podemos ver, mostrando cenas de orgias em banquetes. E isso diz-nos que o prazer nesta arena era total. Roma fez do sangue dos cristãos um espetáculo. Nas arenas, homens e mulheres inocentes eram lançados às feras. Correntes, fogueiras, espadas, tudo servia ao prazer cruel de um império que rejeitava a verdade. Os gritos de dor ecoavam entre colunas de mármore, mas eram também cânticos de fé. Eles não negaram o nome de Jesus. Foram chamados loucos, hereges, criminosos, mas eram mártires. E cada gota de sangue derramado se tornou semente, porque a vida não pode ser vencida pela morte. Durante séculos, o mundo conheceu o poder de um império que parecia eterno. Roma, a cidade das estradas, do luxo, da glória e da perdição. Todos os caminhos levavam a Roma, mas Roma oferecia apenas o que o mundo pode dar: prazer, dominação, idolatria e morte. O final de Roma: ruínas. I have decided to follow Jesus. Em contraste, ergue-se uma voz, humilde mas eterna: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Diante de você, dois caminhos. Um leva ao orgulho e à perdição. O outro, à cruz e à vida eterna. Roma ou Jesus? Só um caminho leva à vida. Before